Bom dia! No dia 24 da série 365 Pontes com Deus, vamos refletir sobre um chamado que desafia a nossa fé, andar sobre as águas. Hoje olhamos para a história de Pedro, um discípulo impulsivo, sincero e profundamente humano, que nos ensina que fé não é ausência de medo, mas coragem para responder ao chamado de Jesus, mesmo em meio à tempestade. Os discípulos estão no barco. Jesus havia acabado de alimentar uma multidão e agora os envia adiante, enquanto ele sobe ao monte para orar. Durante a madrugada, uma tempestade se forma. O vento é forte, as ondas são altas e o medo toma conta. No meio da noite, Jesus caminha sobre o mar em direção ao barco. Os discípulos se assustam, achando que era um fantasma. Mas Jesus diz em Mateus 14, 27: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então Pedro faz um pedido ousado: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus responde apenas: Vem. Pedro sai do barco. Enquanto mantém os olhos em Jesus, ele anda sobre as águas. Mas quando percebe o vento, as ondas, o medo toma conta e ele começa a afundar. Mateus 14:30 diz assim: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estende a mão e o segura. Essa história nos ensina algo muito importante. O maior milagre não foi andar sobre as águas, mas sair do barco. Pedro falhou? Sim, ele afundou, mas ele foi o único que saiu do barco. Consagração não é perfeição, é disposição para obedecer ao chamado de Jesus, mesmo com medo. Enquanto alguns preferem a segurança do barco, Deus chama outros para viver experiências profundas de fé. Este devocional nos leva a refletir em que área da sua vida Jesus está te chamando para sair do barco. Talvez seja uma decisão, um passo de fé, um novo começo ou uma entrega maior. O vento pode estar longe, mas a voz de Jesus continua dizendo: Vem. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos chama para confiar. Ajuda-nos a tirar os olhos das circunstâncias e fixá-los em Ti, ó Pai. Dá-nos coragem para sair do barco, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. E quando falharmos, lembra-nos que Tua mão continua estendida para nos sustentar. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, que neste dia você se lembre, não é a força do vento que define a sua história, mas a firmeza da sua fé em Jesus. Se Ele te chamou, confie. Se Ele disse vem, dê o passo. Tenha um dia abençoado.